Oi alunos, de novo na madrugada para fechar mais um vídeo. Se eu soubesse que era tão difícil, eu tinha pensado outra coisa, mas agora é tarde, vamos em frente. Hoje vamos falar sobre margens continentais, mas também vamos entrar já tangenciando as bacias oceânicas. Aproveitem o vídeo. Então, hoje vamos conhecer o que são províncias oceânicas, ou como também são chamadas, províncias marinhas. Se a gente for dar uma busca no Google usando esses termos, províncias oceânicas, o resultado pode ser alguma confusão. Muitas vezes a gente vai encontrar este tipo de gráfico mostrando diferentes ambientes marinhos com nomes bem compridos. Os nomes e os números variam um pouco de autor para autor. Aqui eu desenhei um com algumas pequenas diferenças. Isso aconteceu porque eu consultei um outro autor. E isso ocorre o tempo todo. Nós vamos tratar desse gráfico em outro vídeo. Nós vamos focar hoje neste outro tipo de gráfico, que mostra a morfologia do fundo submarino, suas principais divisões e o que podemos esperar encontrar em cada uma delas. Tradicionalmente, o fundo do mar é dividido em três grandes províncias: as margens continentais, as planícies abissais e as cordilheiras meso-oceânicas. Mas antes de continuar, eu gostaria de fazer um aviso aos navegantes. Daqui para frente vão aparecer muitos gráficos. Alguns são só diagramas e não têm nenhum compromisso com escala. Já outros representam feições do fundo submarino e estão em escala. O fato é que na maioria dos casos, os eixos verticais e horizontais não estão na mesma escala. Porque na geologia é corriqueira a utilização do exagero vertical para realçar o relevo. Nem sempre isto fica indicado na figura, como nestes casos que eu estou mostrando aqui. Então fiquem espertos, com um pouco de prática vocês vão perceber quando tem o exagero vertical. Dito isto, vamos adiante, começando pela grande província da margem continental. A margem continental, como o nome sugere, é a parte submersa dos continentes. Começa lá na linha da maré mais alta e termina junto à crosta oceânica. Entre o começo e o fim aparecem algumas formações que são muito recorrentes. A primeira delas pode ser a plataforma continental, que tipicamente apresenta pouca declividade. Aqui na figura está indicando 1 para 1000, o que significa que para cada 1000 metros em direção ao mar aberto, a profundidade da plataforma aumenta em 1 metro. A plataforma segue até uma profundidade, na maioria dos casos, entre 130 e 140 metros. Mas, para efeitos do direito do mar, do direito internacional, convencionou-se que o limite da plataforma seria aos 200 metros. Mas nem sempre isso corresponde à realidade. Adjacente à plataforma continental está a borda, que se caracteriza pelo aumento mais ou menos abrupto da declividade, indicado aqui na figura de até 1 para 40 metros. Então, se segue o talude continental em direção às águas profundas, até que a declividade começa a se reduzir novamente. Então chegamos ao sopé continental, que gradualmente vai se tornando menos espesso e mais plano, até chegarmos nas planícies abissais. E assim se reconhecem fisicamente estas estruturas, pela inclinação e profundidade. Por conta da pouca declividade, a plataforma fica recoberta por sedimentos provenientes da drenagem continental, os rios, e da erosão costeira. A camada superficial de sedimentos que recobre a plataforma tende a escoar até a borda, e por diferentes processos irá chegar até o talude. O talude, por sua vez, não oferece muita oportunidade para acumulação. Assim sendo, os sedimentos irão se acumular no sopé continental. Uma boa parte do material que forma o sopé é de origem continental. Nesta imagem, vocês podem ver em vermelho como é a plataforma continental dos continentes do hemisfério norte. Como o hemisfério norte é mais continente e menos oceano, vamos encontrar extensas áreas cobertas pela plataforma continental. Já no hemisfério sul, onde nós temos mais oceanos e menos continentes,
vamos ter também menos plataforma. No continente antártico, boa parte das plataformas estão cobertas por espessas camadas de gelo. E nesse momento, alguém aí pode estar se perguntando por que as plataformas ficaram tão parecidas, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, com profundidades aproximadamente iguais. Isso tem a ver com a erosão pelas ondas. Eu vou tentar explicar isso usando esses diagramas aqui. No lado esquerdo, indicado pela letra A, nós temos uma situação que seria a separação da África da América. Ali nós temos então a formação de um talude novo. E ali está indicado também a ação das ondas. E isso, como era uma era interglacial, o nível dos oceanos era o mais alto. Aí, com o tempo, as ondas foram escavando a escarpa, o talude, e o excedente de sedimento, material retirado, vai escoando até formar o sopé continental. E há cerca de 110 mil anos atrás, se iniciou uma era glacial, e o nível dos oceanos começou a baixar. A escavação pelas ondas também foi descendo no talude, até chegar ao máximo da glaciação, onde o nível do mar chegou a menos 130 metros do atual. Com o fim da era glacial, entre 12 e 10 mil anos atrás, o nível do mar começou a subir e a borda do talude submergiu, ficando desta forma preservada da ação das ondas. E assim se formaram boa parte das plataformas continentais que conhecemos hoje. Nestes clipes aqui, podemos ver a ação das ondas moldando o contorno dos continentes. É um processo diário e que vem se repetindo por milhões de anos. Quando a maré abaixa, podemos ver como o sopé deste pequeno talude de arenito é escavado, até que em um momento ele solapa. Então vêm as ondas de novo e todo o material vai sendo carreado para a parte mais profunda do canal. E então, em algum momento, vai chegar até a plataforma continental. Vejam como a região entre marés fica totalmente aplainada. Neste outro exemplo, podemos perceber que algumas porções de arenito já se encontram isoladas e equilibradas sobre um pedúnculo bem estreito. Isso acontece porque em rochas sedimentares, as camadas profundas tendem a ser mais rígidas, mas é só uma questão de tempo para que se quebrem. As imagens que nós vimos até agora representam um tipo de margem continental, chamado de margem continental passiva, em contraposição à margem continental ativa. As margens ativas ocorrem nos locais onde existe uma convergência de placas, ou seja, em zonas de subdução da crosta oceânica. Daí o nome ativa, tem a ver com a atividade da crosta oceânica, que não permite a formação do sopé continental. Em seu lugar se forma uma fossa, que com o tempo vai recebendo e levando para o manto todo o material sedimentar proveniente da plataforma. Já dá para suspeitar que as margens continentais ativas são mais comuns no Oceano Pacífico, por conta do seu anel de fogo e tal. E as margens passivas são mais comuns no Oceano Atlântico e Índico. De fato, alguns autores usam estes nomes, margens tipo Pacífico e tipo Atlântico. E tem um lugar na América Central onde esses dois tipos de margens praticamente se encontram. Ficam distantes a pouco mais de uma centena de quilômetros. É na Costa Rica. Com pouco território e muitos vulcões, tem uma margem ativa a oeste e uma margem passiva a leste. A área da plataforma é geralmente subdividida em 3 partes de acordo com sua profundidade: a plataforma interna, média e externa. Considera-se plataforma continental interna a área entre 0 e 50 metros de profundidade. Nessa região, o fundo submarino ainda está na zona eufótica, tornando possível o crescimento de algas junto ao assoalho submarino. Por ser uma área adjacente aos continentes, suas águas recebem grandes quantidades de sedimentos e nutrientes que vêm com a drenagem continental, e por consequência é aonde vamos encontrar a maior parte da produção biológica dos oceanos.
A plataforma média está entre os 50 e os 100 metros de profundidade. Nessa região, as águas costeiras e oceânicas alternam sua influência. Os nutrientes que chegam até a plataforma média já estão bem mais diluídos, limitando a produção primária nessa região. No assoalho submarino prevalecem os organismos heterótrofos, uma vez que a luz já é bastante atenuada a estas profundidades. Na plataforma média, a maior parte da produção primária ocorre nas camadas superficiais de água e é devida ao fitoplâncton. Por fim, a plataforma externa é aquela região entre os 100 metros e a borda da plataforma, aonde prevalecem as águas oceânicas, com baixa produtividade e aonde a atividade fotossintética no bentos está completamente ausente. A imagem que vocês veem aqui já deve ser conhecida. É o mapa fisiográfico da margem continental brasileira do livro Ciências do Mar que eu recomendei para vocês. Vamos dar uma olhada em algumas dessas feições em umas imagens que eu tenho por aqui. Vamos começar pela região norte, pela plataforma continental do Pará. Nessa região, a plataforma continental brasileira tem a sua maior largura, com aproximadamente 330 km e com muito pouca declividade, em torno de 1 para 3 mil. No estado do Pará, que tem somente 126 km de costa, foram encontrados 23 cânions. O maior de todos é o do Amazonas, com até 25 km de largura e 500 metros de profundidade. Ele foi descrito pela primeira vez em 1969 por geólogos da Petrobras. O cânion e o cone do Amazonas apresentam proporções gigantescas. Do início do cânion até a planície abissal são 600 km de distância. Da borda da plataforma até a planície abissal são 5 km de profundidade. Mesmo assim, a quantidade de sedimento proveniente do rio Amazonas é tão intenso que recobre completamente o talude, chegando até a borda da plataforma, formando um único declive. O cone tem uma área aproximada de 15 mil km², equivalente à ilha da Jamaica. Antes de continuar, tem os nomes que eu preciso explicar para vocês porque vão aparecer muito daqui para frente. Qual é a distinção entre uma colina submarina e um monte submarino? E um monte e um banco, qual a diferença? Começando pelas colinas. Se da bacia oceânica até o topo da elevação tiver menos de 1 km, é uma colina. Essa é a feição mais comum nas bacias oceânicas. A maioria delas tem uns 200 metros e boa parte delas está totalmente recoberta por sedimentos. Se tiver mais de 1 km de altura em relação à bacia, mas não alcançar a zona eufótica, a digamos 150 metros na região oceânica, então é um monte submarino. Se a parte mais alta estiver a menos de 150 metros da superfície, então é um banco. Nos bancos vai existir uma produção primária no bentos e isso se reflete na pesca, que é de onde veio o nome. Os pescadores chamam esses locais de bancos. Os oceanógrafos só adotaram o termo. Se a elevação ultrapassar a superfície só em marés baixas, serão recifes. Se ficarem expostas mesmo na maré alta, então é uma ilha. Entenderam tudinho? Agora só mais uma explicação de outros termos que eu venho usando. A gente vai ver isso com mais detalhe na oceanografia física e na biológica. Por enquanto vamos ficar com a explicação simples. Os oceanos estão divididos em camadas em função da penetração de luz. A camada superficial tem luz suficiente para a fotossíntese, até mais ou menos 150 metros em áreas oceânicas. Nessa profundidade chega a somente 1% da luz solar. E por ter luz, é chamada de zona eufótica. Abaixo dos 150 metros, a fotossíntese não é mais possível, mas ainda existe uma penumbra. Daí o nome zona disfótica, que chega até os 1000 metros de profundidade. Abaixo disso é o breu absoluto, sem luz, zona afótica. Terminadas as explicações, agora voltamos para a fisiografia das margens continentais.
Vamos olhar agora para a extremidade da região Nordeste, lá onde o Rio Grande do Norte faz a curva. Nessa região, a plataforma continental é bem mais estreita do que na região Norte. Na sua parte mais larga, tem pouco mais de 50 quilômetros. E a borda da plataforma se inicia entre os 50 e 100 metros de profundidade. Na parte superior da imagem está a cadeia de Fernando de Noronha. A ilha de Fernando de Noronha foi possivelmente o penúltimo vulcão a entrar em erupção nesta série. O mais recente está um pouco mais a leste e não passou de um monte submarino. Nessa cadeia encontramos o único atol de todo o Atlântico Sul, o Atol das Rocas. E bem à esquerda se encontram dois bancos submarinos que seriam guiotes se não chegassem até a zona eufótica. Um a 100 e o outro a 50 metros de profundidade. Mas vamos dar uma espiada aqui no nosso mar. A plataforma continental da Paraíba é bem estreita, ali em torno de uns 30 quilômetros de largura. E a borda fica entre 30 e 50 metros de profundidade, quer dizer, é uma plataforma rasa. Com uma plataforma assim estreita, as divisões em plataforma interna, média e externa não se aplicam. Eu vou tentar explicar. Pela profundidade, só teríamos a plataforma interna, e olha lá. E como ela é muito estreita, e como durante os meses de estiagem a drenagem continental é muito pequena, a influência oceânica é muito forte, tal como seria na plataforma externa. Naqueles meses do ano em que a água da praia está bem transparente, na realidade são as águas oceânicas reinando em nossa plataforma. Em frente a Pitimbu, a uns 160 quilômetros em direção ao leste, está o Monte Submarino Paraíba. A base deste monte está na isópoda de 4.000 a 4.500 metros e o pico está a 1.766 metros de profundidade. Como resultado, temos uma elevação de 2.750 metros, de longe a maior montanha da Paraíba, pena que não podemos ver. Um pouco mais ao sul, em Pernambuco, existe um platô a cerca de 1.000 metros de profundidade, e na sua parte mais larga chega a ter mais de 940 quilômetros. No litoral sul da Bahia, em frente a Salvador, a plataforma continental brasileira quase desaparece por completo. Em frente a Salvador temos uma pequena faixa de menos de 10 quilômetros e com uma inclinação que já lembra uma borda de plataforma. Nesses poucos 9,5 quilômetros, a profundidade já chega a 50 metros. Mais ao sul, a plataforma se projeta uns 100 quilômetros em direção ao mar, formando águas rasas entre 25 e 50 metros. Essa região recebeu o nome pomposo de Banco Royal Charlotte. Pouco mais ao sul, na Bahia, já dividindo com o Espírito Santo, está a plataforma de Abrolhos. Eu medi aqui de forma grosseira no Google Earth e cheguei a impressionantes 51.000 quilômetros quadrados de área de águas rasas, acima de 50 metros. Isso é quase uma Paraíba inteira, que tem pouco mais de 56.500 quilômetros quadrados. Deve ser muito bom pescar por lá. Se projetando em direção a leste, a mais de 1.200 quilômetros da costa, está a Cordilheira Vitória Trindade. No extremo leste, já no meio do Atlântico Sul, estão as ilhas de Trindade e Martim Vaz, que, por sinal, são territórios ocupados pelo Brasil. Agora chegamos à margem continental da região sudeste. Para dizer a verdade, eu nem gosto de olhar muito para essa região e a explicação é a seguinte. Em boa parte do sopé continental desta região estão as maiores jazidas de gás e óleo do Brasil, as bacias de Campos e Santos. O petróleo tem 1.001 utilidades mais valiosas e menos impactantes para o aquecimento global. Então, o cientista em mim deseja fervorosamente que deixe o petróleo lá embaixo, porque no momento a coisa mais tola, suicida que podemos fazer com esse petróleo é queimar isso tudo em motores e caldeiras. E como brasileiro, eu me lembro que o Brasil estava engatando uma quinta marcha em direção à civilidade, até que descobriram o pré-sal, lá por 2008, 2009. Daí o Brasil começou a mudar. Voltando à geologia marinha, ali na altura de Santos, a plataforma continental é bem larga.
chegando até 230 quilômetros e com uma borda situada a mais ou menos 180 metros de profundidade. Ali no centro inferior da imagem está a elevação do Rio Grande, e bem pelo meio dela podemos ver uma falha que a corta no sentido noroeste. Neste alinhamento podemos ainda ver algumas colinas e montes submarinos, sugerindo que toda a elevação foi resultado de extravasamento de lavas. Já que estamos aqui pertinho, vamos ainda dar uma espiada na plataforma continental de Los Hermanos, que na altura da Patagônia passa de 500 quilômetros de largura. As Ilhas Malvinas que eu marquei ali, chamadas na língua inglesa de Falklands, foi motivo de uma guerra absurda entre a já decadente ditadura argentina e a sempre poderosa Inglaterra. É claro que deu muito ruim para os argentinos. Mas uma das alegações dos argentinos era justamente o fato das Malvinas estarem sobre a plataforma continental argentina e, portanto, em seu mar territorial. A alegação está formalmente correta. Todo o resto foi o desespero do ocaso de uma ditadura militar. A estrutura do fundo submarino aqui é bastante complexa e reflete o dobramento para leste da pontinha da América do Sul. Vamos rapidamente mudar de oceano e dar uma olhadinha como é a plataforma continental na região da divisa entre o Peru e o Chile. Veja só, a plataforma continental é bastante íngreme, não é muito larga, e a menos de 120 quilômetros da costa já existe uma fossa de 7.000 metros de profundidade. E esse é um exemplo típico de uma margem continental ativa. E agora vamos fazer uma pequena pausa para balanço. Vamos lembrar o que nós vimos até agora em relação às feições das margens continentais. O que a gente encontra por lá? Com muita variação em tamanho e forma, sempre temos uma plataforma, uma borda, um talude e um sopé, exceto nas margens ativas, onde o sopé pode dar lugar a uma fossa. Ainda podemos encontrar com muita frequência um cânion e mais raramente um platô. Associados aos cânions temos os leques submarinos e, eventualmente, um cone, como o do Amazonas. Acho que faltou falar mais um pouco sobre cânions e leques submarinos, e ainda sobre o que são os mares epicontinentais. Então vamos lá. Até onde foi o meu entendimento, existem duas formas básicas de origem dos cânions submarinos. A mais conhecida é aquela onde, durante a última glaciação, os rios escavaram vales sobre a plataforma ainda imersa. Terminada a glaciação, estes vales ficaram submersos e por isso são chamados coletivamente de paleocânions. Apesar de remontarem à última era glacial, ainda têm um papel importante na exportação de sedimentos da plataforma para o talude e sopé continentais. Esse é o caso, por exemplo, do cânion do São Francisco, representado aqui, e também o cânion da Baía de Monterrey, no estado da Califórnia, no oeste dos Estados Unidos. Nesse caso, ainda está indicado pelas setas em vermelho o movimento do sedimento que escoa lentamente em direção ao cânion. Isso se comprovou através da marcação de barcos ou aviões que estavam no fundo do mar, que depois de um tempo se percebeu que mudaram de lugar. A outra forma de origem dos cânions tem a ver com correntes de densidade. O que são correntes de densidade? Tecnicamente falando, são fluxos entre fluidos, e são fluxos movidos pelas diferenças de densidade. Pode ser entre gases, podem ser entre líquidos. No nosso caso, vamos imaginar o fundo da plataforma continental recoberta por uma camada de sedimento misturada com água salgada. O sedimento escoa como um fluido, e por ter uma carga mineral, é mais densa do que a água que recobre a plataforma. Essa mistura de sedimentos em algum momento vai começar a escoar pela borda da plataforma como uma cascata e vai dar início a um processo de abrasão do talude e da própria borda da plataforma, num fluxo conhecido como correntes de turbiditos. Já vi escreverem também correntes de turbidez. Se eu usar turbidito ou turbidez, vocês já sabem do que eu estou falando.
Essas correntes de turbiditos podem ser intermitentes ou permanentes. Vai depender da quantidade de sedimento que chega pela drenagem continental. Agora vamos dar uma olhada no que um pessoal bem criativo vem experimentando em seus laboratórios. A simulação pretende justamente mostrar como as correntes de densidade moldam os cânions na borda da plataforma. Usando uma caixa de areia e criando uma corrente de água com uma carga de sedimentos, como ocorre na desembocadura de rios, em 3 minutos os cânions já começaram a aparecer. De tempos em tempos, o experimento era interrompido para retirar uma das barreiras de cor preta bem aqui na frente, para permitir a evolução dos cânions em comprimento e profundidade. Com meia hora já existem 3 cristas bem formadas. E com o tempo, os 3 cânions centrais conseguem lidar sozinhos com toda a água que está passando. Os laterais então se estabilizam e se tornam mais aplainados. Os cientistas observaram que os cânions começam a construir uma rede de drenagem e que eles são autossemelhantes, quer dizer, o cânion tem uma forma semelhante à de suas partes. E aqui o que vocês estão vendo é a caixa de areia utilizada no experimento. Com poucos recursos e muita imaginação, eles conseguiram criar um excelente material. Assim entramos num processo importante que acontece nas margens continentais, as correntes de turbiditos e a formação de leques submarinos. Nós vamos falar um pouco mais sobre essas correntes de turbiditos num próximo vídeo. Agora vamos ficar com os leques submarinos, porque afinal esta é mais uma feição da margem continental. Os leques submarinos têm recebido muita atenção dos geólogos marinhos, não só pela história que estes sedimentos contam, mas também pela importância na prospecção do petróleo. Nós vamos tratar aqui do essencial sobre leques submarinos. Vamos começar em escala mega, no Golfo de Bengala, que fica lá no norte do Oceano Índico, entre a Índia e Mianmar. No extremo norte do Golfo desaguam 2 rios muito importantes, o Ganges e o Brahmaputra. Todos os anos cai uma grande quantidade de chuvas nessa região, incluindo nos contrafortes dos Himalaias, as chuvas de monção. É uma grande quantidade de água em um relativo pequeno espaço de tempo, o que acaba produzindo muitos aluviões, que ao final de contas vão ser lançados ao mar. Na margem continental existe um cone como o do Amazonas e um cânion. E como as correntes marinhas são mais limitadas dentro de um golfo, a nuvem de sedimentos e poeira tende a se depositar na região. As correntes de turbiditos podem ser muito fortes, de forma que a escavação de cânions pode se dar por milhares de quilômetros, como se mostra nessa figura. O cânion submarino de Bengala tem mais de 2.000 quilômetros de extensão. E então, em essência, para que se formem leques submarinos, é necessário uma bacia hidrográfica. Quanto maior a bacia, maior será a área coberta pelo leque. Na verdade, já estamos falando um pouco das feições das bacias oceânicas, mas é onde as províncias da margem continental e da bacia oceânica se encostam uma na outra. Nesta imagem, tudo vai ficar bem claro. Estamos vendo a América do Sul, Pacífico a oeste, Atlântico a leste. Percebam como o assoalho do Pacífico e comparem com o Atlântico. Um lado é acidentado e o outro é mais aplainado. E o porquê tem 2 respostas. A primeira, não tem grandes bacias hidrográficas no oeste da América do Sul, e tem várias gigantes do lado leste. Segundo, todo sedimento que é drenado no oeste do continente vai escoar até a fossa, que funciona como um sumidouro de sedimentos. Uma última pausa para balanço. Nós vimos até agora as principais feições das margens continentais, e pela sequência devemos ver agora as feições das bacias oceânicas. Alguma coisa a gente já olhou, mas como esse vídeo já está muito comprido, eu vou deixar para o próximo capítulo. Eu vou ficando por aqui
e até o próximo vídeo.